você teria coragem de comer a mesma comida que Jesus comia? Todos os dias? Todos os dias. Imagine acordar há mais de 2000 anos, no tempo de Jesus Cristo, sem geladeira, sem fogão moderno, sem mercado na esquina. E mesmo assim, sobreviver com uma alimentação simples, menos, mas cheia de significado. Naquela época, a comida não era apenas sustento, era sobrevivência, tradição e até expressão de fé. O café da manhã, por exemplo, estava longe de ser o que conhecemos hoje. Nada de pão com manteiga ou café quente. Em vez disso, as pessoas começavam o dia com pão duro, muitas vezes mergulhado em água, azeite ou até vinho diluído. O pão era o alimento mais importante, feito geralmente de cevada, menos um grão mais barato e comum. Menos ele era consumido praticamente em todas as refeições. Já os mais ricos podiam desfrutar de pão de trigo, mais macio e saboroso. E não pense que havia variedade todos os dias. Carne era rara. Muitas famílias passavam semanas, ou meses, sem comer nenhum tipo de carne. Quando isso acontecia, era em ocasiões especiais, festas religiosas ou celebrações importantes. Peixes eram mais comuns, especialmente em regiões próximas ao Mar da Galileia. Secos ou salgados, eles podiam durar mais tempo e eram essenciais na dieta. Mas aqui vai algo que pode te surpreender. Alguns alimentos que hoje você considera básicos simplesmente não existiam naquela época. Nada de arroz, feijão, batata ou tomate. Isso mesmo, menos a alimentação era muito mais limitada do que imaginamos. Agora me diz aqui nos comentários, você conseguiria viver com esse tipo de alimentação hoje? E já deixa o like, porque na próxima parte você vai descobrir quais eram os alimentos mais estranhos e até nojentos menos consumidos naquela época. Responda, eu aguento ou não aguento, quero ver quem teria coragem. Mas agora vem a parte que quase ninguém te conta. A comida no tempo de Jesus Cristo não era só simples. Muitas vezes, ela podia parecer estranha menos e até desagradável. Para os padrões de hoje, você já ouviu falar de gafanhotos como alimento? Sim, eles eram consumidos, especialmente por pessoas que viviam no deserto, como João Batista. A Bíblia relata que sua dieta incluía gafanhotos e mel silvestre. E não era por escolha gourmet, era o que a natureza oferecia. Além disso, o leite também fazia parte da alimentação menos, mas não pasteurizado como hoje. Era comum beber leite direto dos animais ou o transformá-lo em coalhada, e queijo simples. O sabor, bem mais forte do que estamos acostumados, frutas como figos, tâmaras e uvas, eram verdadeiros tesouros. Muitas vezes secas ao sol para durar mais tempo, elas serviam como fonte de energia e eram altamente valorizadas. O mel também era um dos poucos doces disponíveis e considerado um presente precioso. Agora, prepare-se para isso. A higiene alimentar era extremamente limitada. Sem conhecimento sobre bactérias ou conservação moderna, os alimentos podiam estragar rapidamente. Comer algo fora do tempo, certo, podia significar doença menos, ou até morte. E mesmo assim, aquelas pessoas viviam, trabalhavam e seguiam firmes em sua fé. Percebe como a comida era muito mais do que prazer? Era resistência, adaptação e dependência total de Deus. Na próxima parte, você vai descobrir como a comida também estava ligada a leis rígidas e como algumas pessoas eram proibidas de comer certos alimentos, sob risco de serem consideradas impuras. Se isso já te surpreendeu, o que vem a seguir vai mudar completamente sua visão. Agora, imagine viver em um tempo onde o que você come poderia te tornar impuro diante de Deus. No contexto bíblico, a alimentação não era apenas uma questão de gosto ou sobrevivência. Menos era uma questão espiritual. As leis alimentares, descritas principalmente nos ensinamentos dados a Moisés, determinavam exatamente o que podia ou não ser consumido. Por exemplo, carne de porco, proibida, animais considerados impuros não podiam nem chegar perto da mesa. E não era só isso. Menos, até a forma de preparar os alimentos seguia regras rigorosas. O sangue, por exemplo, jamais poderia ser consumido. Por isso, os animais precisavam ser completamente drenados
antes do preparo. Comer algo fora dessas leis não era apenas um erro, era visto como desobediência direta a Deus. E aqui entra algo ainda mais profundo. Essas regras não eram só sobre saúde, elas representavam identidade. O povo se diferenciava de outras nações também pela forma como comia. Era como um sinal visível de obediência e fé. Agora pense, enquanto muitos hoje escolhem o que comer por prazer. Naquele tempo, cada refeição carregava um peso espiritual enorme, mas nem todos seguiam essas leis à risca. E isso gerava conflitos, julgamentos e até exclusão social. Agora me responde. Você conseguiria seguir regras tão rígidas todos os dias, sabendo que um simples alimento poderia te afastar de Deus? E comenta aqui. Disciplina ou impossível? Quero ver sua opinião. E já deixa o like, porque na próxima parte você vai descobrir como eram as refeições em si. E um detalhe surpreendente sobre como eles comiam que quase ninguém imagina. Agora imagine a cena. Você está sentado, ou melhor, reclinado, à mesa. Sim, porque há mais de 2000 anos, as pessoas não comiam como hoje. Em muitas ocasiões, especialmente entre os mais ricos, elas se deitavam de lado ao redor de mesas baixas, apoiadas em almofadas. As refeições não eram rápidas. Elas eram momentos de conexão, conversa e significado. E quase sempre começavam com algo simples: pão sendo partido com as mãos. Aliás, não existiam talheres como usamos hoje. Nada de garfo ou faca. Tudo era comido com as mãos, ou com pedaços de pão, que funcionavam como uma espécie de colher. Agora vem um detalhe que pode te surpreender ainda mais. As pessoas compartilhavam os mesmos pratos. Isso mesmo. Vários comiam do mesmo recipiente, mergulhando o pão ou pegando os alimentos juntos. Um costume que para nós hoje pode parecer estranho, mas que na época simbolizava união e confiança. Foi um momento assim que aconteceu um dos episódios mais marcantes da história. A última refeição de Jesus Cristo, com seus discípulos, menos conhecida como a Última Ceia. Ali, o pão e o vinho deixaram de ser apenas alimento e passaram a representar algo eterno. Percebe como a comida, naquele tempo, ia muito além do que está no prato? Ela era fé, cultura, sobrevivência e conexão com Deus. E agora eu te pergunto, depois de tudo isso, você acha que conseguiria viver como naquela época? Se esse conteúdo te fez enxergar a Bíblia de uma forma totalmente nova, compartilha com alguém que precisa ver isso e continua acompanhando, porque ainda tem muitas histórias surpreendentes vindo por aí.